Bom dia, a nossa equipe é composta por mim, Edson, Val Neymar e Elias Osborne, e vamos dar prosseguimento com a explicação do código. Optamos por implementar o jogo em TypeScript. Bem, inicialmente no nosso arquivo inimigo vamos ter a nossa classe inimigo e o seu construtor. Então, cada inimigo ele vai ter uma posição, um tipo e um dano de ataque. Inicialmente setamos a vida como 100. Temos os métodos get e set para os pontos de vida. A função move, que basicamente serve para mover o inimigo pelo mapa. Então vou passar o vértice como parâmetro e a posição vai receber esse vértice. A função ataque, que serve para basicamente atacar. E a take damage, que calcula o dano causado. Então vou passar o dano como parâmetro e vou subtrair dos pontos de vida esse dano. E a função respawn, que basicamente respawna o inimigo no mapa. Então vou passar o checkpoint e vou restaurar a vida. A classe equipamento, onde vamos ter basicamente o arquivo equipamento, no caso, onde vamos ter a nossa classe arma, que vai ter o seu construtor. Cada arma ela vai ter um tipo, vai ter um valor e vai ter uma posição no mapa onde ela pode ser encontrada. Vamos ter a função use item, que serve para usar a arma. E a classe medicine, que vai ter o seu construtor também. Cada item vai ter o seu tipo, o seu valor e a sua posição. Novamente a função que vai servir para usar ela. Nosso arquivo func. Basicamente vamos ter a função randint, que vai gerar um número inteiro aleatório. A randElementOfArray, que vai retornar um elemento aleatório do array. A formatLongString, que ela basicamente vai subdividir a string em strings menores. E a minimax, basicamente ela vai testar se o valor ele é menor que o mínimo. Se for menor que o mínimo, ele vai retornar o mínimo. Se for maior que o max, ele vai retornar o max. E caso não seja nenhum dos dois, ele vai retornar o próprio value. A função GameTypes, onde basicamente vamos ter os tipos que teremos no jogo. Então temos os tipos de inimigo, o crocodilo gigante, a onça mítica, a formiga quimera, os tipos de arma, a espada pirata enferrujada, martelo velho, pistola e o graveto de madeira. Os tipos de itens medicinais, que são as ervas, a gás e o álcool, o curativo. Vamos ter a interface entidade, que basicamente é o que define a entidade do nosso jogo. Então, uma entidade ela vai ter os pontos de saúde, o dano de ataque e os métodos para mover, atacar, receber dano e renascer. Vamos ter a interface item, que vai definir o item do jogo. Então, todo item ele vai ter uma posição, um tipo e um método para usar o item. E state, que basicamente vai definir os estados possíveis do jogo, que é start game, restart game, game over, used item, player combat, enemies combat, moved play, o found, end game e o on game. No arquivo player.ts, basicamente nós vamos ter a classe player, que vai implementar a entidade. Então o player ele vai ter a vida, ele vai ter o dano, ele vai ter a posição dele no mapa, vai ter esse bag weight, que basicamente é o peso, que é o que vai definir quanto do tesouro ele pode resgatar, e o found treasury, que é basicamente para saber se ele recuperou o tesouro. Vou ter o meu construtor aqui, que vai ter o dano base, o peso base e a posição inicial, que é sempre o vértice 0. Isso aqui é basicamente valores fixos para a gente saber na hora de respawnar, valores que a gente não vai mexer, não vão ser alterados, basicamente. Aqui estamos só setando os valores da vida, do dano, posição, o peso e inicialmente setando que ele não encontrou o tesouro, então estou colocando falso aqui. O get health points e o set health points são iguais a do arquivo inimigo, funcionando da mesma maneira, com a diferença que aqui nos pontos de vida eu estou fazendo como se fosse um if, um else. Basicamente eu estou testando se o player já encontrou o tesouro, porque se ele encontrou o tesouro, então a vida dele, a quantidade de vida dele é o que vai dizer quanto do tesouro ele pode recuperar. Então, se o player encontrou o tesouro com 70 de vida, digamos assim,
Então ele vai recuperar apenas 70% do tesouro. Então isso aqui é como só como se eu estivesse testando. Se o player encontrou o tesouro, então o valor mínimo que ele vai receber é entre o peso e entre o valor que ele está recebendo, passando como parâmetro. As funções de ataque damage, que vai ter um valor mínimo entre 1 e 99. Isso aqui eu acho que a gente está mudando quando a gente coloca o player. Se eu não me engano, quando a gente cria o player, a gente seta o valor de dano como 34. Mas isso aqui é só para o ataque do player não dar 0 de dano ou então dar hit kill nos inimigos. Nos inimigos também tá 99, se eu não me engano. Então, só para não dar hit kill, basicamente. O get pos, que retorna a posição do player. O bag weight, que é o peso, novamente, mesma coisa. O set bag weight aqui também, que é a mesma coisa do health points, só para saber se ele encontrou o tesouro. Então aqui eu iria setar o valor do peso, basicamente, que seria a vida dele, no caso. As funções get set do se ele encontrou o tesouro. A função move novamente, que é para mover o player no mapa. Ataque, o take damage, que calcula o dano causado pelo ataque dele nos inimigos. O respawn, se eu não me engano, não está sendo usado, até onde eu saiba, porque quando o player morre, o game acaba, né? Mas poderia ser usado também, que a gente tá movendo ele para o checkpoint, setando a vida como 100. Estamos fazendo com que o dano dele seja o dano base, que é aquela variável que a gente não modifica o valor. E o valor do peso também está sendo setado como o peso base, que a gente setou inicialmente lá. E a função morte, que é só para saber se o player morreu. Olá, Vinícius. Eu sou o Elias e eu vou explicar os arquivos types e graph e map. Bom, começando pelo types, eu criei aqui um tipo vértice, que é só um alias, um apelido para um string, e o edge name também é um apelido. Aí, tipo, o tipo noEdge, né, que é a aresta, é o quê? É só um objeto que tem as propriedades nome e valor, apesar que não estamos utilizando o nome, só o valor. E também tem a adjacência, que é um map, ou seja, ele associa o tipo vértice, que aqui é um string, o vertex name, a uma aresta. E isso aqui é uma adjacência. E também tem a lista de adjacência, que é o que? É simplesmente pegar essa adjacência e criar uma adjacência para cada vértice que eu tenho. Ou seja, para cada vértice, ela vai ter uma lista de nó vizinhos e cada nó vizinho tem uma aresta que conecta esse nó vizinho com aquele vértice. E também eu criei o path, que é tipo que para cada vértice do grafo, ele vai criar um caminho, uma lista de caminhos para todos os outros e que cada lista dessa de caminhos vai ter todos os vértices que pertencem ao caminho e o valor de distância desse caminho. Originalmente, ele só calcula a distância. Aí eu adicionei para ele calcular essa distância. Além de calcular a distância, ele também salva os nós que ele passa nessa variável path. Bom, e agora a gente vem aqui para o graph. Eu importei aqui as funções criadas lá no type. E aqui um graph é uma classe que vai ter as listas de adjacências como atributo e, consequentemente, quando o grafo é criado, também é criado um mapa que vai estar vazio sem nenhum vértice. Não vai ficar sem nenhum vértice na lista e vai ficar lá, né? Agora vamos pular aqui primeiro para a função addVertex, que primeiro ele vai na propriedade da lista de adjacências com o método res, que é do map, que significa que ele vai verificar se já existe esse vértice dentro da lista. Aí tem a negação aqui que diz que se não tiver, então ele vai entrar na condição aqui do set, que vai adicionar a lista
que vai adicionar na lista de adjacência o vértice e o valor dela, que é o novo map. Se o vértice já existisse, ele retornaria falso, porque como aquele vértice já existe, possivelmente já existe uma lista de adjacências, e se eu tirasse essa condição, iria alterar a minha lista de adjacência que já existe. Aqui a gente também tem a função add que vai ter a origem, o destino, o nome do vértice e o valor, que é opcional. Estou preenchendo aqui com como um valor padrão, mas eu não preciso preencher. Aí agora a gente vem para cá. O que essas duas linhas aqui estão fazendo? Eu posso adicionar uma aresta sem nunca ter criado nenhuma outra e também nunca ter criado nenhum vértice. Por exemplo, eu posso criar um vértice com um vértice V1 e adicionar uma aresta para o V2. Só que o V2 ainda não foi criado. Então essas duas linhas evitam de acontecer isso, de eu criar um vértice e não ter outro e mesmo assim adicionar uma aresta. Aí isso evita esse problema. Agora que eu tenho certeza que os vértices já estão adicionados, eu vou recuperar com o método get do map a lista de adjacências daquele vértice, o vértice origem. Então agora só preciso adicionar o vértice de destino e a aresta. Então aqui eu faço. Se não tem aresta, porque pode ser que eu adicione duas vezes a mesma aresta sem querer. Então se aqui não tem aresta, o que eu faço? Eu adiciono aquele vértice destino a aresta com o nome e o valor que quiser, ou o valor 1 de padrão. Pronto. Agora que já conseguimos adicionar arestas e vértices, agora voltando um pouco o código, vamos para o getVerticesNames, que vai retornar todos os nomes dos vértices. E o edges também vai retornar todos os nomes das arestas. E como é que eles funcionam? Ele vai pegar a lista de adjacência, esse keys aqui, ele recupera as chaves e o que essa linha aqui significa? Esse vértices, aí três pontinhos. Bom, esses três pontinhos no TypeScript significa copy, ou seja, o que está acontecendo? Primeiro a gente vai criar um array vazio chamado vértices. Então, para cada vertex que compõe as chaves daquele mapa, ele vai copiar o valor anterior dessa variável vértices e vai acrescentar esse novo vértice. E depois a gente só retorna o vetor. E aí, com as arestas, a função é quase a mesma, só que só muda algumas coisas. Não vou entrar em detalhes. Agora pulamos para a função removeVertex, que é quase igual o get, o recuperar que a gente fez. Só que ao invés de salvar a informação agora, a gente vai apagar. Então, para remover um vertex, lembrando, né, que um vertex ele pode estar na lista de outro, ou na lista de adjacência de outro. Então, primeiro vamos ler todas as listas de adjacência e verificar se o vertex está lá. E se tiver, eu removo aquela adjacência. E no final é só remover o vertex. E, e para remover uma aresta é mais fácil. Como tecnicamente ela não vai se repetir, pelo grafo ser não direcionado, né? Então é só remover ela direto. Não precisa fazer nenhuma manipulação. Agora aqui a gente tem o algoritmo de Dijkstra, que a gente pega o path que a gente criou, e aí eu crio um novo path e coloco aqui uma variável que vai guardar o quê? O que é esse set? Esse set aqui é tipo uma lista, só que os valores não podem se repetir. Se você tentar colocar um valor que já passou por ele, ele não vai deixar você inserir. E aí, então a gente tem aqui essa lista de nós que eu já visitei. Então, primeiramente, vamos setar todas as instâncias como infinito, que é, a gente vai executar o algoritmo de Dijkstra aqui, né? Então, a gente primeiro seta todas as distâncias como infinito para todos os vértices e os caminhos não e os caminhos vão estar vazios.
Em seguida, a gente seta o vértice inicial. Como o caminho que até ele mesmo só acompanha ele, então a distância até ele claramente é zero, né? E enquanto ele não visitar todos os vértices, ele vai pegar o caminho mínimo, que é a outra função aqui que a gente criou. Ele vai pegar a distância mínima entre os vértices visitados e vai adicionar esse vértice nos vértices visitados. E aqui por fim, a gente tem uma função toString que só passa um grafo e retorna ele como string, só para ficar melhor visualmente, né? Agora sobre o arquivo map.ts, aqui a gente criou uma matriz que representa um grafo e para transformar essa matriz em um grafo, a gente pega cada lista da matriz, tem exatamente 16 listas, né, na matriz, e onde cada índice é um vértice, onde um representa se existe aresta e o zero quer dizer que não existe aresta. Com isso, a gente faz um for para enumerar os vértices do 1 até o 16 no grafo, que é exatamente nosso mapa da ilha, tem 16 vértices. E o segundo for, que é um for duplo, que diz o seguinte, que para cada array dentro da matriz, ele verifica se tem um ou zero. Se tiver um, ele cria uma aresta com o valor padrão da classe, que a gente viu no graph.ts, entre aquele vértice do índice da lista e o vértice que representa a lista. Que é Valnei. Eu vou apresentar aqui o código de grafos, basicamente da Ilha do Tesouro Perdido. Aí aqui eu vou só falar da lista de tudo que precisa ter, né, no nosso projeto, que é basicamente a definição do grafo, modelar a ilha como um grafo, conectando vários adjacentes por aresta não direcionada, incluir um verso para representar a praia, ah, os pontos de vida e de ataque, o personagem começa com 100 pontos de vida, criaturas também têm pontos de vida, o ponto de ataque representa o dano causado, aí temos os perigos naturais, que a gente espalhou, que são os monstros pela praia. Aí tem as armas jogadas pelo mapa dos aventureiros. Tem no máximo 3 armas. Temos o checkpoint, que o limite de vida até 3 versos como checkpoint. Se o personagem morrer após alcançar o checkpoint, ele ressurgirá. E temos também o barco, que não espera eternamente, então 3 vezes o número de arestas. E também temos a movimentação automática, que a gente, entre os versos, o programa decide os caminhos automaticamente. Basicamente aqui a gente coloca A e ele anda automaticamente para os vértices, né? Por causa do algoritmo de Dijkstra que a gente implementa para pegar o caminho mínimo. Aí um gráfico grade como exemplo, a gente vai mostrar o gráfico na explicação agora é um gráfico de 16 arestas. Aí basicamente temos a batalha, né, que você vai escolher entre enfrentar ou fugir. As batalhas ocorrem em 3 turnos. Os pontos de vida e ataque são relevantes, porque se seu ponto de vida, você tiver menos vida do que e receber um ataque forte do inimigo, você vai morrer, né? Aí, além disso, temos o gerenciamento do tesouro, que a gente faz basicamente em relação à vida, a vida do personagem e a porcentagem que ele pode transportar do tesouro, né? Aí temos as armas, que afetam o percentual do tesouro. O tesouro perdido não pode ser recuperado. Aí temos a implementação, né? Aí basicamente agora eu vou explicar o Game TS, que vai ser a parte basicamente vital do nosso código, que é basicamente o jogo, como ele funciona. Ele está todo condensado aqui, as mecânicas do jogo. Eu sou o Valnei, eu vou apresentar aqui o arquivo game.ts TypeScript, né? E também o jogo funcionando e como ele roda e tal. Aí basicamente o arquivo tem os imports dos inimigos, dos tipos, dos itens, das armas, dos kit médicos, do grafo, de tudo. Aí temos aqui os imports, aí temos aqui as classes do game, que a gente distancia o game, os inimigos, tudo. Aí temos também o construtor, que vai construir o mapa, que a gente vai ter o checkpoint no V0 e tal.
Aí basicamente é para gerar o play inicial aqui do game. Tipo, o player sempre vai ter de padrão 100 de vida e 34 de ataque. O ataque mínimo dele é 34, já é de certeza. Ele vai sempre iniciar no V0, que é o checkpoint. E basicamente esse é o grafo que a gente escolheu para ser nossa Ilha do Tesouro, que ele vai ser jogado aleatoriamente aqui no grafo. Aí basicamente aqui temos a função que vai ler as entradas dos jogadores, que basicamente ele vai pegar as entradas e fazer o item. Tipo, toda vida que eu digitar A, ele vai continuar a jogar, tipo, aperte A, aí então eu vou pro próximo vértice. Aí basicamente é isso. Algumas aqui não estão sendo usadas porque tem ideias de implementação, mas não foi terminadas. Mas no geral a maioria tá. Correr está, lutar está, usar, o sair, que você pode sair do jogo a qualquer momento, basicamente. Aí temos aqui a parte do Game Over, que é quando você morre, aparece a mensagem você morreu. Além disso, temos outro retorno aqui, que é você encontrou o inimigo, aí você vai ter a opção Run mais Fight. Ou você vai correr quando você encontrar o inimigo, e se você correr, você vai tomar o dano do inimigo, ou você vai lutar. E que se você matar, você não toma dano, mas se você não matar, você dá dano e recebe dano. E se tiver tudo limpo, ele diz que está limpa a barra e chama o próximo. Aí nós temos essa outra função, que é basicamente que retorna a lista dos vértices, excluindo a praia do tesouro e os seus vizinhos, que é a função na hora do grafo do jogo. Basicamente, eu vou dar uma adiantada porque é muita coisa para falar. Ainda mais temos essa outra função que cria o caminho aleatório da praia até o tesouro, porque o personagem é jogado num lugar aleatório, basicamente, e ele com Dijkstra ele pega o caminho mínimo para circular pela praia e achar o tesouro. Aí basicamente aqui cria um caminho de ida e volta, essa outra função da praia para você ir para voltar. Aí quando a gente vai jogando o jogo, ele vai mostrando o caminho que você está fazendo, o gráfico que você tá, o gráfico que você tá indo, o caminho que você faz. É basicamente para isso, esses dois patch aqui. O patch go, o patch back. O que você tá indo e o back com o caminho que você tá voltando, com quando você já conseguiu o tesouro, claro. Aí temos também aqui a parte que posiciona os inimigos na ilha, que é basicamente uma função que vai jogar os inimigos na ilha de forma aleatória. E esses inimigos vão ter um ataque de 10 a 45, vão ser gerados até 3 inimigos. E esses inimigos vão ficar rodando no mapa também junto com você. Aí temos essa outra função, que é basicamente a mesma coisa dessa de colocar os inimigos no lugar aleatório do mapa. É basicamente colocar a medicina, e também, que são os kits médicos e tal, e também as armas. Aí vai ter garantido que vai ter arma e kits para curar a vida. Aí basicamente as armas vão dar de 40 a 99 de dano e a vida vai curar de 30 a 99. Aí, e basicamente toda vida que você chegar no tesouro, você vai conseguir pelo menos um kit de vida para recuperar um pouco da vida e sair com o máximo de tesouro que você conseguir. Aí aqui temos a outra função, que é só para verificar a batalha entre os inimigos e movimentar os inimigos pelo mapa. Que é a parte que eu falei, que você vai estar se movimentando e os inimigos também. Aí basicamente essa função implementa isso. Aí aqui vem explicando bem direitinho, aí você vai aparecer uma mensagem assim, veja, o inimigo tal está enfrentando outro inimigo no vértice tal. Vai dando os updates da batalha que está acontecendo em outros vértices. Aí um inimigo vai matar o outro, então é um adversário a menos para você enfrentar, caso você encontre com ele na sua jornada. Aí basicamente a função funciona da seguinte maneira. Aí além disso a gente criou uma cutscene inicial, que é assim que você inicia o jogo, já começa com essa cutscene. Eu vou deixar para ler ela só na hora que eu for executar, para ficar melhor. Aí aqui é basicamente só para mostrar a cutscene inicial. Aí aqui temos uma classe que é para retornar o jogo, só para basicamente startar o jogo, né? Para você iniciar. Aqui temos para iniciar o jogo. Quando a gente colocar o npm start, ele vai iniciar a partida. A ideia é que só poder iniciar uma partida por terminal. Aí isso aqui vai. Aí aqui vai mostrar o HUD por onde o player passou. Que foi aquele negócio e tipo assim, o personagem vai mostrar onde ele passou e vai mostrar tipo o seu hub, que é basicamente o seu dano atual, a sua vida, o seu tesouro durante a jornada. Aí vai mostrar o seu HP, o seu dano, o money
e o mapa, que é por onde ele passou, que foi aquela função que eu expliquei lá atrás. Além disso, a gente vai receber aqui, vai ler a entrada do jogador, porque se ele vai querer andar, ou desistir, ou sair e tal. Aí vamos começar aqui, iniciar a movimentação dos inimigos para após sair da praia pela primeira vez. Porque assim que a gente sair da praia, os inimigos vão começar a se movimentar também. Aí além disso, a gente vai verificar a ação do usuário, usamos o switch case, basicamente o A vai fazer o movimento. Aí quando chegar no lugar lá, a gente vai ver se é possível usar o item. Vamos dizer que tem lá o HP, use. Aí se o item servir para tipo assim, o HP aumentar, aumentar. Se não aumentar, não vai aumentar. O ataque não vai aumentar. Aí vamos dizer, o usuário achou o item. Aqui é caso quando você passa no vértice não tem nada, então não vai aumentar nada. Aí agora aqui temos quando o usuário chega e achou um item. Aí se você achou o item, vai ver. Você encontrou um kit médico. O que você deseja fazer? Ignorar usar. Se eu apertar usar, a gente tem que clicar a tecla U, que é uma constante. Aí basicamente vai fazer com que essa variável use o item de cura, fazendo com que ele use o item. Aí basicamente aqui é se ele use o item de cura, basicamente não vai ser uma arma, ó, e ele vai usar o item de cura. Aí vai ter aqui, ó, o item de cura. Vai aumentar a vida dele. Foi restaurada, aumentou a vida do personagem. Que também vai ser um valor aleatório que vai aumentar. Aí ainda diz que tem um ataque também, que as armas vão ter valor diferente, mas elas vão aumentar o seu dano, que começa em 34. Aí basicamente isso é só isso, explicando isso. Quando for rodar o código e você ver o jogo funcionando, você vai entender bem melhor essa mecânica de pegar as armas e tal. Além disso, tem aqui, verifica se o combate do jogador e o inimigo. Tipo, se eu encontrei um inimigo, eu tenho duas opções, que é apertar L e lutar, e acontecer a dinâmica da batalha de você atacar, se você não matar você leva dano, se você matar você não leva, mas dificilmente você mata de primeira se você tiver sem arma e tal, então atacou, levou, e você pode só fugir, mas se você fugir você leva dano gratuito. Aí isso aqui implementa isso, bem certinho. Aí basicamente funciona na média de 3 rounds as lutas. Aí você causou tanto de dano no EN e pá. Aí caso você morra, vai aparecer game over, tipo, o monstro lhe matou, porque ele deu mais dano em você do que você deu nele, porque ele acabou sua barrinha, sua vida chegou a zero, então morreu. Aí aqui é a mecânica que eu já falei, se o inimigo ainda tá vivo, continua atacando até matar. Aí depois que a gente mata o inimigo, aí vai ter essa função aqui, que você venceu a luta e a gente remove o inimigo morto do jogo. Aí vai ter a parte aqui que vai ler a próxima ação do jogador, que o que vai acontecer depois da luta. Que aqui vai ter o seu HP, o que você vai fazer, fugir, lutar. Aqui o jogador decidiu fugir, então o monstro vai causar tanto de dano no jogador. Aí vai ter a mensagem, você perdeu um tantos por cento do tesouro da batalha. Porque basicamente é assim, quando você pega o seu tesouro, basicamente ele está ligado à sua vida. E tipo, se um monstro atacar você com tesouro e você fugir, você vai perder dinheiro por causa disso. Basicamente é essa que essa parte aqui faz. Com esse if, se eu apertar e fugir, o oponente vai me causar o dano e eu vou perder o tesouro. Aí o S é basicamente sair, que é para fechar o jogo. Aí beleza. Aqui temos outra opção do jogador fugir, evacuar, pá. Aí depois aqui temos verifica se morreu durante a fuga, porque vamos dizer que tu esteja com pouco HP, aí decidiu fugir do monstro, não quer lutar porque tu tá com pouco HP. Só que aí o monstro, tu fugiu, o monstro te deu um hit e você morreu. Aí basicamente aqui vai implementar Game Over pra você. E aqui, fim da batalha, que é quando você ganha do monstro, com um tesouro, basicamente. Aí aqui temos outra função de verificação se você morre depois da batalha, se morreu, fim de jogo, se não morreu, continua. Aí aqui temos a função, a parte da função que verifica se você achou o tesouro, aí o vértice que você chegou e tal. Aí vamos pular aqui. Isso aqui é a mesma coisa. Aí basicamente o seu HP basicamente diz quanto você vai levar do seu tesouro. Ou seja, se você chega com um HP baixo, você não pode levar tudo. Pegue tudo que puder. Então você pega tudo que seu HP estiver.
Aí basicamente é isso. Quando você chega no tesouro, aí você vai voltar para a praia para usufruir dos seus ganhos. Aí quando você voltar para a praia, você vai ganhar. Aí vai ter a porcentagem do tesouro que você recuperou. Porque se tu chegou lá com, por acaso, 64 de vida, aí vai trazer 64% do tesouro. Aí vamos dizer que você não perdeu nada de HP e chegou na sua na praia. Aí você vai recuperar 64% do tesouro perdido. Aí isso é um bem geralzinho de como funcionam as funções, porque é muito código para explicar assim. Se a gente fosse explicar detalhes por detalhes de como a gente fez os arrays e o código em si, ia ficar um vídeo muito longo. Aí, mas basicamente está tudo funcionando. Caso não entenda alguma coisa, pode perguntar. E aqui vamos fazer agora a simulação do jogo rodando. Um exemplo prático, porque assim tudo vai fazer mais sentido quando tiver o jogo funcionando. Aqui é Valnei que está falando, eu vou agora mostrar como é que é o jogo funcionando. Basicamente a gente vai dar um npm start aqui no terminal do VS Code. Aí basicamente aqui vai ter a cutscene. Bem-vindo à Ilha Esquecida. Em um mundo onde os mapas ainda guardam espaço em branco, você é um explorador destemido, pronto para desbravar o desconhecido. A Ilha Esquecida, um lugar de lendas e mistérios e o seu destino. Dizem que piratas esconderam um tesouro inestimável em suas terras, mas nenhum que pisou em suas praias retornou para contar a história. Agora, se você encontrar à beira desta terra proibida, onde os perigos mortais e criaturas míticas espreitam nas sombras, com coragem e astúcia, você deve navegar por caminhos traiçoeiros, enfrentar feras lendárias e desvendar os segredos da ilha e reivindicar seu tesouro perdido. Mas lembre-se, aventureiro, na Ilha Esquecida, cada passo pode ser o último. Sua jornada será repleta de escolhas difíceis e consequências imprevisíveis. Será que você encontrará a glória e a fortuna ou se tornará mais um sussurro entre as árvores da Ilha Amaldiçoada? Aí, basicamente, aqui é a cutscene e lhe dá duas opções. A primeira opção é A, que é continuar a sua jornada, e essa é sair. Vamos apertar o A, que você acordou na praia, né? Tudo limpo, não aparece nenhum monstro, né? assim que você nasce. Ah, aí pronto. Você chegou no primeiro checkpoint, que é o vértice 0. Seu HP é 100, o seu dano é 34, o seu money é 0 porque você não chegou no tesouro. Aí está tudo limpo no vértice 0, escreva A para continuar. Vou clicar A. Cliquei A, pronto. Ó, um crocodilo gigante está enfrentando um crocodilo gigante no vértice V9. Ou o crocodilo gigante derrotou o crocodilo gigante. Ou seja, no verso V9 tem dois crocodilos gigantes se enfrentando e um derrotou o outro. E tudo limpo, agora eu vou apertar o A para continuar. Aí agora apareceu outra movimentação de monstros. Veja, uma onça mítica está enfrentando o crocodilo gigante no vértice V1. A onça mística derrotou o crocodilo gigante. Aí tudo limpo, apertei A para continuar. Apertei. Pronto, se movimentei. Oh não, você encontrou um crocodilo gigante. Você quer fazer fugir ou lutar? Eu vou escolher lutar. Apertar o L, lutar. Round 1. Você causou 34 em um crocodilo gigante. E o crocodilo gigante causou 19 em você. Então meu HP baixou para 81. Eu vou continuar lutando. Round 2, a mesma coisa. Não consegui matar ainda. Round 3, pronto. Venci o crocodilo gigante. Meu HP caiu para 62. E eu cheguei ao verso V1. Então o crocodilo gigante estava no verso V1. Então eu vou apertar A para continuar. Pronto. Tudo limpo. Aí, eita. Continuei, né? Aí eu encontrei um crocodilo gigante. Você deixa fugir ou lutar? Vou lutar. Lutei. Causei 34, ele causou 32 em mim. Eu vou tentar matar ele agora. Opa, não consegui. Ele causou mais do que os 62 que eu tinha e eu morri. Aí basicamente nesse teste aqui eu não consegui recuperar o tesouro. Vamos rodar mais uma vez. Aí aqui temos a cutscene, tudo limpo, continua na praia, vou apertar para continuar. Aí temos nosso HP 100, o dano 34, money, vou continuar. Apertei A, continuei. Pulei do verso você cheguei no verso V1. Eu vou apertar para continuar. Tem um crocodilo gigante enfrentando uma onça mística no verso 13. E o crocodilo gigante derrotou uma onça. Vou apertar para continuar. Aí
Agora temos a onça mística enfrentando outra onça mística no verso V9. E aqui eu vou apertar A para continuar a minha jornada. Aí eu apertei A e encontrei um graveto de madeira. O graveto de madeira é uma arma, então eu vou escolher usar para aumentar meu dano. Usei. Aí basicamente o que? Meu HP não muda, mas o meu dano sobe de 34 para 64 por causa do graveto. E agora eu estou mais forte e cheguei no verso V2. Agora eu vou apertar A para continuar. Aí basicamente temos updates, né? Tem um crocodilo gigante enfrentando outro crocodilo gigante do verso V13. E o crocodilo gigante venceu o outro, né? Aí eu vou apertar para continuar. Temos de novo a batalha das onças místicas contra outra onça mítica no vértice 4. E tô de boa aqui e vou continuar explorando. Aí temos a batalha no verso 14 de dois crocodilos gigantes e, e uma onça mística, né? Aí basicamente a onça mística derrotou o crocodilo no vértice 14. Aí eu vou apertar aqui um A para continuar. Aí encontrei a onça mística, né? O vértice aqui. Aí eu vou lutar contra essa onça mística porque eu tô com um dano bom, considerável. Lutei. Eu casei 64 na onça mística, ela me causou 45 de dano. Eu vou lutar de novo. E eu venci a luta. Fim da batalha, estou com 55 de HP e cheguei ao verso V6. Eu enfrentei a onça mística. Na primeira rodada eu dei 64, ela me deu 45 de dano. Só que na segunda eu dei 64, então eu não tomei o segundo hit. Então vou apertar para continuar. Pronto, eu fui e eu cheguei no verso 10. O verso 10 não tinha nada. Vou continuar minha jornada. Fui pro verso 11, não tinha nada. Continuo minha jornada. Estou aqui já. Percorri o verso 1, o verso 2, o verso 6, o verso 10 e o verso 11. Vou apertar para continuar. Aí eu achei um curativo. Aí eu vou usar para recuperar minha vida, porque eu tô chegando perto do tesouro, então eu tenho que recuperar a vida para pegar o máximo de ouro que eu puder. Usei. Aí basicamente é assim, achei o tesouro perdido, seu HP está baixo, não poderá levar tudo. Meu HP está em 85, porque eu usei o kit médico ali, recuperei uma parte da minha vida e vou levar 85% do tesouro. Sempre que você chega perto do tesouro, você encontra um kit médico para lhe ajudar a carregar o máximo possível. Aí vai apertar para continuar. Fui pro verso V11, estou voltando agora para a praia com o meu tesouro, 85% do tesouro. Vou apertar para continuar, fui pro vértice 10. Tô pegando o melhor caminho graças ao Dijkstra. E aqui eu vou apertar para continuar. Agora estou no vértice V9. Tudo limpo, não tem inimigo nem nada. E vou apertar para continuar. Estou no vértice 8, tudo limpo. Vou apertar para continuar. Cheguei no vértice V4. Tudo limpo. Vou continuar. Pronto. Cheguei de volta na praia. Aí, ó, você chegou no verso V0. V0 é a praia. E parabéns, você recuperou 85% do seu tesouro perdido. Aí, esse aqui foi 2 exemplos de jogando um joguinho. Aí, basicamente é isso.